Muito bem. A Ana Lúcia Pó fala assim: Samuel, meu sobrenome é Pó mesmo, viu? É, Ok. Vaneri, e que tal a leveza e graciosidade das danças que contam histórias? Lembrei da lindinha dança russa Valensky, por exemplo. Allen, por exemplo, a, a, o mito, o canto, a dança, por dança entende-se esporte, por mito entende-se contação de histórias, poesia, porque o mito era relatado poeticamente e era cantado. Era a base da educação na paideia. O que você está trazendo é muito importante, porque a Ana Lúcia é contadora de histórias, né? A partir do momento em que você envolve o imaginário, você permite que aquela plasticidade que a gente estava conversando até agora há pouco se faça presente. Então, na paideia, eu me lembro bem do professor doutor falando, a preocupação em ler e escrever, na educação da criança grega, a educação em ler e escrever é tecné, é técnica. Isso você pode fazer depois, com mais anos, com 12 anos. O começo era contar mitos, era dançar, era cantar, e era propiciar a potencialização das virtudes e a minimização das vicissitudes. Por isso que um professor que era da categoria de um filósofo naquele período sabia ler aquela criança e usava dos mitos que auxiliam nessa educação. Nós vamos encontrar na jornada de Hércules um caminho e um processo de formação inacreditável de minimização das vicissitudes e de potencialização das virtudes. Então, num primeiro momento, como a criança, a gente faz isso. Dançar cantando, dançar contando histórias é algo muito antigo, que nós hoje não damos muito valor e contamos como brincadeira de criança. Mas quando a gente tem as rodas de dança, quantas pessoas, ainda mais no começo, vêm falar assim: nossa, eu me senti tão bem, porque parecia que eu estava brincando de roda do meu tempo de infância. Você não sabe o bem que você me fez. É uma inteligência emocional que é reativada. E essa inteligência emocional não é praticada no nosso processo de educação. É sempre uma inteligência mnemônica, uma inteligência, não só mnemônica, hoje a educação evoluiu bastante, mas ainda assim voltada para o vestibular. A inteligência emocional, o trabalho interno que inicia nas séries iniciais se perde posteriormente. E você fica afadado a cumprir um currículo cada vez mais. E esse espaço interno, que esse imaginário, através da dança do canto da mito, acontecia, infelizmente, se perde. E você só vai ter direito a resgatar isso muito mais tarde. Porque você fica envolvidíssima com o seu trabalho, dentro de uma sociedade que te consome. E você só acha que vai poder fazer isso quando você se aposentar. Mas não. Você tem que parar de se ver como objeto consumido pela sociedade e, de novo, linkar com esses espaços que existem. Por isso que a dança circular é poderosa, cresceu tanto, porque, de alguma forma, esse espaço milenar do canto, da dança, da poesia, do mito, da história, vem dialogar com aquele espaço interno seu. E você não precisa esperar se aposentar. Já começa um amaciar disso. Esse mérito não é só das danças circulares, é dos jogos cooperativos que aqui foi citado, é dos grupos de coral, que tanto existem, é o mérito do grupo de bordadeiras. Tem várias outras artes, não só a dança. Mas isso que a Pó falou é de uma seriedade extremamente grande. Porque, do contrário, nós vamos acabar formando uma educação de técnico apenas. E aí, Ártemis, o sagrado da natureza, não vai ter jeito. Porque o paradigma da civilização vai estar impregnado com um óculos que faz a leitura do mundo, onde o importante é, e aí entra o paradigma com as suas noções. O importante
é uma cidade que tem cada vez mais prédios, por exemplo. Eu gosto de usar esse exemplo, né? São Paulo precisa de mais moradias. É verdade, é verdade. Mas se você não tem a contraparte, a pergunta é até quando? Porque já lotou, eu não tenho resposta, mas eu estou só colocando, lotou. Tá, agora começaram a derrubar as casas e estão verticalizando. Verticalizou. Agora estão começando a derrubar as verticalizações para criar torres. Primeira coisa, você está perdendo a visão do horizonte. Se você, quando você abre a janela, você não vê o horizonte. O horizonte é expansão. Então, se quando você abre, você vê isso aqui, também o teu olhar fica diminuto. E você tem menos possibilidades de extensão. Outra coisa, me lembro das aulas de psicologia. Você coloca um ratinho numa gaiola, ele está solitário. Você coloca 2 ratinhos numa gaiola, eles se dão bem. Você daí coloca o 3º e o 4º ratinho dentro de uma gaiola. Um come o outro. Tudo bem, é ratinho. Nós, seres humanos, deveríamos saber conviver. Só que essa parte do convívio, que é o nosso córtex, que responde, que tem a capacidade de elaborar a ética, que tem a capacidade de trabalhar os instintos e as emoções primitivas, tem 2,5 milhões de anos só. A nossa parte instintiva, porque o nosso cérebro trino tem o córtex que processa o processo civilizatório, mas tem o límbico, e antes disso o reptiliano. O reptiliano vai estar aqui há 300 milhões de anos, quando chegou o réptil. O mamífero há 200 milhões de anos. Ainda falta o nosso processo de educação, a nossa capacidade civilizatória é uma casquinha. E quem nos auxilia nessa capacidade civilizatória? O contato com o outro. O imaginário que permite o acesso. Sem o imaginário não existe, por exemplo, religião. Porque a gente poderia colocar nas costas a religião, né? A possibilidade de permitir essa transcendência e seguir aqueles mandamentos A, B ou C, ou seja, os credos que forem. Se o seu imaginário não estiver fertilizado, aquilo tudo deixa de ser uma casquinha dentro de você. Tem que ter uma conexão real. E esses elementos que estão sendo considerados, que a gente está falando do mito, da canção, da poesia, que é o que você faz na igreja também, você canta, você lê, e agora também está podendo dançar. Durante algum tempo não podia, porque, como a gente falou, na Idade Média esse corpo era instrumento de pecado. Agora ele passou a ser instrumento de louvor. Não deixa de ser a mesma coisa. Nós temos que potencializar isso para poder fortalecer esse córtex novinho de 2,5 milhões de anos. E como eu estou falando, o que nós estamos fazendo hoje como uma cidade como essa é colocar 600 ratinhos numa única gaiolinha. Numa única gaiolinha. Aí precisamos de criatividade, de estudo, para ver o que a gente pode fazer nesse processo de urbanização. Mas é um exemplo só.